O Ministério Público Federal pediu a condenação de 14 pessoas na Operação Zelotes por corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação apura a suposta compra de medidas provisórias e a manipulação de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para anular multas aplicadas pela Receita. Um dos filhos do ex-presidente Lula é acusado de receber R$2,5 milhões do lobista Mauro Marcondes como pagamento de empresas que foram beneficiadas pelas medidas provisórias. Segundo o Ministério Público, o lobista Mauro Marcondes tinha livre acesso ao ex-presidente Lula e ao chefe de gabinete dele, Gilberto Carvalho, e sempre recorria a eles quando tinha interesse em matérias que tramitavam aqui no Congresso. Por causa das amizades, os serviços do lobista eram bem mais caros. Segundo o senador Delcídio do Amaral, na delação premiada que fechou com o Ministério Público, o ex-presidente Lula temia que Mauro Marcondes fosse ouvido na CPI do CARF. Não é só a questão do CARF, ou a questão da Operação Zelotes como um todo, a questão de venda de MP e também tudo o que está acontecendo no país. Eles têm muito a falar, muito a dizer. Amanhã a CPI vota requerimento para que o ex-presidente Lula e o filho dele sejam convocados para prestar esclarecimentos. Quero saber por que a empresa do filho do presidente Lula recebeu uma quantia vultosa de uma das empresas envolvidas no escândalo. Se ele vier aqui e disser, não, eu recebi em razão do trabalho que fiz ou de uma venda que fiz, tudo bem, mas ele precisa justificar. Procurado, o Instituto Lula reafirmou a nota já publicada no site da instituição. A nota diz que Lula não é réu, não cometeu crime, nem é investigado pela Justiça. O Conselho de Ética, que analisa o processo de cassação de Eduardo Cunha, quer ouvir o deputado pessoalmente. A reunião começou com um desabafo do presidente do Conselho de Ética. Tentar, de uma forma rasteira, tentar se prevalecer do cargo que ocupa para se proteger, isso realmente não é digno de um presidente desta casa. Isso porque ontem a mesa diretora da Câmara encaminhou ao plenário um projeto que previa trocar os integrantes de todas as comissões da casa por conta das migrações de legendas feitas durante a janela partidária, o que poderia alterar a composição do Conselho de Ética. Eduardo Cunha reagiu e disse que o texto será reformulado. Manobra de jogo político de má fé daqueles que tentam ocupar o espaço de mídia para tentar me denegrir, tentando me atribuir manobra inexistente. O Conselho tem 40 dias para finalizar o processo. O relator quer agora convocar testemunhas de acusação, de defesa e o próprio Eduardo Cunha. Entre os que devem ser ouvidos está o doleiro Alberto Youssef, delator na Operação Lava Jato, que permanece preso em Curitiba. Veja a seguir, 2 aviões que aplicavam fertilizantes se chocam e piloto morre em Santa Catarina. E também na série especial, por lutar contra o uso de agrotóxicos nas lavouras, um líder comunitário acabou assassinado no Ceará. E logo após o Jornal da Record, no programa do Gugu, o sócio da Boate Kiss fala pela primeira vez na TV sobre o incêndio que matou 242 pessoas. A família do brasileiro Jean Charles de Menezes perdeu o último recurso na justiça inglesa para tentar punir os policiais responsáveis pela morte do jovem no metrô de Londres. O veredito divulgado pela TV britânica decepcionou Patrícia Armani, a prima de Jean Charles de Menezes e responsável pela ação na Corte Europeia de Direitos Humanos. O júri deu razão à justiça britânica, que nunca processou os policiais envolvidos na morte do brasileiro por falta de evidências. Eu sempre achei muito difícil eles decidirem por processar algum indivíduo. A gente sempre procurou tentar todas as chances que tinha, né? E até o fim. Jean Charles foi morto a tiros pela polícia no metrô de Londres em julho de 2005. Ele foi confundido com um terrorista. A Corte Europeia era a última esperança da família de Jean Charles de Menezes na luta por justiça. Os primos do brasileiro não pretendem seguir com a batalha judicial e lamentam que a morte dele aqui na estação de Stockwell seja considerada um erro da polícia sem qualquer culpado. Ele foi vítima da polícia e do terrorismo.
No Quênia, um leão foi morto depois de fugir de uma reserva e atacar um homem. O animal conseguiu escapar do Parque Nacional de Nairobi e foi parar numa área urbana. Depois de atacar um homem, ele acabou cercado por uma multidão. Temendo novas vítimas, guardas atiraram no leão. Esse é o segundo caso similar só este mês. Previsão de muita chuva no norte e parte do nordeste do país. Até a próxima segunda-feira, pode chover o volume de água esperado para 2 semanas, em algumas cidades entre Amazonas e Rio Grande do Norte. Amanhã, as pancadas serão mais isoladas entre o norte gaúcho, Espírito Santo e Goiás. Faz sol no interior do Rio Grande do Sul e nesta área que vai de Mato Grosso até o sertão de Pernambuco. À tarde, tempo abafado em Porto Alegre com 28 graus. Em Palmas faz calor, com máxima de 32. Em Belo Horizonte, ocorrem pancadas de chuva à tarde e a temperatura chega aos 30 graus. Em Brasília, faz 28. No Recife, 31. Em Natal, há risco de tempestades e a máxima é de 30 graus. 2 aviões agrícolas bateram no ar em Luiz Alves, Santa Catarina. O piloto de uma das aeronaves, Sérgio Roberto Mendonça, de 60 anos, conseguiu fazer um pouso forçado e saiu ileso, mas o outro piloto de 52 anos morreu na hora. Os 2 aviões faziam a pulverização de um bananal. O acidente vai ser investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Agora, nossa série especial. Hoje nós vamos conhecer uma região do Ceará onde o agronegócio transformou a comunidade de pequenos agricultores. O uso indiscriminado de agrotóxico contaminou a água que abastece a cidade, intoxicou pessoas e provocou conflitos que terminaram em morte. Um menino de 8 anos que cresce sem a presença do pai. Davi tinha acabado de comemorar o primeiro aniversário quando Vanderlei apresentou os sintomas iniciais. A cor do olho dele já está bem diferente. Pele e olhos amarelados. Lembra a viúva Maria Gerlene. Veio ficar ele, o corpo todo amarelado, as pontas dos dedos também vieram ficar ressecados e até rachados também. Eram os sinais de uma grave intoxicação. 3 anos antes, Vanderlei tinha começado a trabalhar nesta empresa, na cidade de Limoeiro do Norte, um polo na produção de frutas no Ceará. Vanderlei era um dos responsáveis por preparar a calda de agrotóxicos que era usada na pulverização das plantações de abacaxi. A viúva diz que o marido nem gostava de comer a fruta porque via como ela era produzida. Ele não comia. Ele não confiava na fruta? Não confiava na fruta. A doença avançou rápido. Vanderlei morreu em novembro de 2008. Laudos médicos indicam que o contato com os agrotóxicos foi causa da morte do trabalhador. Por isso, a viúva já ganhou ação na Justiça do Trabalho na primeira e segunda instâncias. A indenização ainda não foi paga, porque a empresa recorreu ao tribunal em Brasília. O que a empresa diz? Diz que ele não faleceu dos agrotóxicos. Limoeiro do Norte tem pouco mais de 50 mil habitantes e fica aos pés da Chapada do Apodi, uma formação geológica que se estende do Ceará até o Rio Grande do Norte. Em vários trechos tem solo rico, favorável para a agricultura. Até 20 anos atrás era uma região de pequenos produtores, mas os canais de irrigação atraíram grandes empresas para a produção de frutas. O agronegócio passou a usar pulverização aérea em larga escala, o que gerou protestos dos moradores mais antigos. O debate sobre saúde e meio ambiente se transformou num caso criminal. Abril de 2010, o pequeno agricultor José Maria do Tomé passava de moto aqui por essa estrada, na Chapada do Apodi, interior do Ceará. Ele era um líder comunitário que denunciava o uso da pulverização aérea, ou seja, grandes produtores que lançam agrotóxico de avião, intoxicando animais, trabalhadores e suas famílias. As denúncias de Zé Maria incomodaram gente poderosa da região. E exatamente aqui nesse ponto, ele sofreu uma emboscada. Vários pistoleiros.
Zé Maria tombou, levou mais de 20 tiros. Aqui ficou a homenagem a ele, uma vítima da guerra do agrotóxico. A polícia identificou executores e até o mandante, mas o caso até agora não foi a júri. O agrotóxico deixou mais uma viúva em Limoeiro. Branquinha vive hoje no mesmo bairro e na mesma casa em que morava com o marido Zé Maria. Ela diz que a indignação do marido surgiu pelo descuido com que o veneno era lançado na região. Tinha um avião que sempre estava pulverizando, inclusive banhava as casas também. Atingia as casas? Atingia. Branquinha ajuda a manter esse memorial com fotos e trechos de discursos do marido. Se me matarem e vocês continuarem a luta, eu morro feliz, disse ele, numa das manifestações que organizou em Limoeiro. Só depois que ele faleceu foi que a gente percebeu o quanto ele era importante, o que ele fazia também, como era importante. A luta está continuando. E é uma luta contra o quê? Contra o agrotóxico. Pouco antes de morrer, Zé Maria conseguiu aprovar na Câmara uma lei municipal proibindo a pulverização aérea. A lei foi revogada logo depois, mas a polêmica provocada pela morte dele fez as empresas evitarem, desde então, o uso dos aviões na lavoura. Ainda assim, o agrotóxico é aplicado em larga escala. Agora, horário de almoço dos trabalhadores. A gente encontrou aqui, olha, no meio do bananal de uma das empresas, material que parece ter sido usado nos últimos dias. Aqui dentro ainda tem agrotóxico, olha a etiqueta. Perigo, tóxico. Vários tipos. Esse aqui, vamos dar uma olhada, tomar um pouquinho de cuidado. Um cheiro muito forte. Parece de combustível de carro, mas é também agrotóxico. O resultado disso tudo aparece depois na saúde das pessoas. Muitos casos na região de câncer, de má formação de crianças, além dos problemas ambientais, no solo e na água. Nas pequenas propriedades, os trabalhadores usam pulverizadores portáteis, carregados nas costas. Mas a agroindústria prefere trabalhar com grandes estruturas como essa aqui, um pivô com mais de 500 metros de extensão. Nessa tubulação passa água misturada com agrotóxico que é jogada sobre a plantação. O veneno se espalha pelo ar e também pelo solo, atingindo os canais de irrigação, explica esse ativista ambiental de Limoeiro. Quando a pulverização vem, então a deriva do vento traz para cá para dentro e essa mesma água sobe para as comunidades. Ou seja, cai agrotóxico aqui, que vem das plantações, e o povo bebe essa água. O povo bebe a água, as próprias organizações dessa captação bota lá que é proibido tomar banho, proibido consumir, mas mesmo assim a água vai para as comunidades. A única água que eles conseguem aqui em cima da chapada é essa água. Um estudo da Universidade Federal do Ceará indica que todas as amostras de água colhidas na Chapada do Apodi apresentavam resíduos de agrotóxicos. Um dos mais encontrados foi o carbofurano, presente em ao menos 10 amostras. O carbofurano é um inseticida extremamente tóxico e muito perigoso para o meio ambiente. A presença de agrotóxicos na água e nos alimentos pode estar relacionada ao aumento dos casos de câncer e de má formação genética na região. Isso aparece mais na área rural, mas assusta também os moradores do centro urbano. Preocupa bastante, porque tem muitas crianças, né, na cidade com um problema. E a gente acha assim que é devido à agricultura, né, devido a usar os agrotóxicos. A luta é para que não haja outros Davis, outras Gerlenes e Branquinhas. A viúva de Zé Maria espera que ele não tenha tombado em vão e que a cidade consiga obrigar os produtores a reduzir o uso do veneno. Nós entramos em contato com a empresa em que o trabalhador Vanderlei se intoxicou, mas não tivemos retorno. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play.